mentalmente, isso não é positivo. Então, nos liberarmos disso, utilizando a benevolência e a indulgência, é fundamental. O apóstolo Pedro tem a oportunidade de perguntar a Jesus: Mestre, até quantas vezes deveremos perdoar o nosso inimigo? Até 7 vezes? O que lhe parecia um número muito plausível. Mas Jesus responde a ele: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E certa vez, em Uberaba, Chico Xavier autografava alguns livros. E lá pelas tantas, uma senhora parou-se ao seu lado, aguardando que a fila diminuísse para que ela pudesse ter uma conversa a sós com Chico. A fila terminou, ficou somente ela, o Chico e algumas pessoas ali ao redor, e ela indaga: Chico, venho de longe, mas tenho certeza que você me dará a solução do meu problema. O que você disser, eu farei. E as pessoas se entreolharam diante da responsabilidade que ela colocava nos ombros de Chico Xavier. E ela diz: o problema que me trouxe aqui é o meu marido. Ele não me compreende, Chico. Já não me trata como tratava antes. Há tanto tempo que ele não me chama de amor, de meu bem. Ele tem bebido, tem sido uma pessoa às vezes grosseira. E o que eu tenho que fazer, Chico? E o Chico, olhando-a com calma, diz: ora, o que propõe o Evangelho de Jesus? Perdoe, minha filha. Perdoe, deveremos perdoar 70 vezes 7 vezes. E continuou a autografar um ou outro livro, e aquela mulher fica do lado, pensativa, durante 5 minutos. Quando então, ela volta e diz: ah, Chico, eu sabia que você daria a resposta que eu precisava. Segunda-feira mesmo, entrarei com um pedido de desquite. Irei me divorciar. E ele se assusta e diz: espera, minha irmã, o que é mesmo que você disse? E ela começou a contar todo o caso de novo, acrescentou algumas coisas, tirou outras, e no final ele falou: ah, mas aí eu me esqueci de algo. Realmente, minha irmã, deveremos perdoar 70 vezes 7 vezes. Só que esqueci de dizer, cada erro. E ela falou: Chico, mas eu já perdoei mais do que 490 vezes. Não tenho mais como perdoar. Mas cada erro, minha irmã, perdoe. Porque se as coisas não ficarem acertadas, você volta junto na próxima. E ela diz: pelo amor de Deus, voltar com aquele mesmo esposo, eu vou perdoá-lo, vou fazer esforços para não retornar com ele na próxima reencarnação. Às vezes a pessoa quer uma resposta imediata, quando a resposta mais imediata é a resposta do amor. Estamos falando até agora da caridade moral. Moral que, de acordo com os Espíritos, é a regra de bem proceder, seguir as leis de Deus. Mas, e a caridade material? Será que Jesus proibiu de fazermos a caridade material? Claro que não. No próprio Evangelho, lá ele coloca que esteve com fome, foste suprimir essa necessidade dele. Tive sede, deste-me de beber. Tive fome, deste-me de comer. Estive nu e me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Quando é, Senhor, que fizemos estas coisas? Quando fizeste a um dos pequeninos, a mim o fizeste. É a caridade material. Só que muitas pessoas confundem a caridade material com esmola. Dão coisas, mas não se dão. Dão coisas para se livrar daquela pessoa problema. Às vezes, a moeda pelo vidro do carro, mas visando o quê? Não o bem-estar da pessoa, mas para que aquela pessoa não o irrite. Deixe-o em paz. Isso é esmola. E dizem os Espíritos que a esmola denigre quem a oferece, quem a oferta e quem a recebe. Então a nossa proposta de caridade material não pode ser a esmola, mas deve ser a caridade profunda, o amor em movimento. Como fazer isso? Sentindo-se no lugar daquele que sofre. Aquele que está com fome precisa comer, sim, mas ele não precisará dos restos da comida do nosso prato, por exemplo. Aquela comida que ninguém quis, mas porque é pobre, ele tem que comer. Não. Ele deve receber, quando nós estamos imbuídos dessa proposta do amor, do melhor também. Vamos ofertar aquele prato
mas vamos questionar quem é ele, por que está naquela situação. Vejam como é muito mais ampla essa proposta. A proposta da caridade material, ela tem que ser bem observada. Não poderemos dar somente o peixe, mas ensinar a pescar. E como fazer isso nos dias atuais? Doando-nos a tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas, creches, asilos, orfanatos, nos centros espíritas de Jundiaí, quantos trabalhos de promoção social aguardando voluntários que são poucos. Temos muitas vezes 1 hora sobrando na semana, por que não auxiliar aqueles carentes? E perceberemos que os nossos problemas são tão pequeninos diante dos problemas alheios, quantas vezes? E aí vamos começando a dar graças a Deus por tudo, conforme nos propunha Paulo de Tarso, dai graças a Deus por tudo. Se temos alguma habilidade, poderemos trabalhar a caridade da autoestima junto ao próximo. Aquele que é cabeleireiro poderá tratar da beleza daquele que não tem recursos para ir ao cabeleireiro, de forma voluntária. O dentista, cuidar do sorriso alheio, do pobre, do carente, do necessitado, recuperando a autoestima desse nosso irmão. Muitas vezes o que ele está precisando é isso, um gesto de bondade nossa. Só que nós nos fechamos diante do nosso próprio problema e não abrimos espaço para o bem. Diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja. Não adianta pertencermos a uma igreja A, B, C ou D. Não importa aquilo que dizemos, importa aquilo que fazemos, aquilo que somos. Isso que é o importante. Essa é a verdadeira caridade. Então, nesta noite, quando refletimos sobre tudo isso, sobre o samaritano e sobre o homem caído, nos recordemos que diante de nós estão inúmeras pessoas caídas, precisando, às vezes, somente de uma palavra de conforto, apenas de um ouvido apto a ouvir. E estamos relegando isso para terceiros, não estamos fazendo. Poderemos ser nós. Diante do homem caído, nós poderemos ser o samaritano. Da mesma forma que, se nós estivéssemos caídos, como gostaríamos de receber um samaritano que nos ajudasse? Busquemos a Jesus, busquemos ao seu Evangelho. A salvação que Allan Kardec nos diz é a harmonia íntima, é o bem-estar da mente, do corpo, do espírito, é o ingressar no plano espiritual após a morte em estado íntimo de serenidade, a consciência tranquila, porque tivemos um coração que amou, tivemos mãos que trabalharam no bem, e dessa forma, somente no plano espiritual, poderemos aguardar bênçãos, equilíbrio, conforto. Participe do nosso programa. Jesus nos deixou inúmeras parábolas. Mande um e-mail de alguma parábola que você deseje que seja comentado. Mande para nós. Contato avidacontinua@terra.com.br. A todos, boa noite. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Pessoas que têm nos encontrado e nunca nos terem visto e nos dizem: puxa, eu não sabia que vocês estavam com um programa na televisão outra vez. Dissemos sim, estamos, e
e gostaríamos que vocês assistissem para ver se vocês gostam, para nos dizer se gostam. Ela falou, e o programa é ao vivo? Não, dessa vez não. Dessa vez nós gravamos o programa durante a semana e o exibimos nas terças e nos domingos, às 7 horas da noite, 19 horas. E nós contamos com que você veja o programa, que você assista. Mas como é que eu posso entrar em contato com o programa? Nos perguntam. Nós temos um e-mail, contato@terra.com.br. Ali você manda para nós alguma orientação, alguma sugestão, algum puxãozinho de orelhas, né? Às vezes nós também gostamos de receber os puxões de orelhas para que nós possamos juntos melhorar a qualidade do programa, porque esse programa é feito para você. A gente não tem nenhum outro objetivo senão trazer a você aí, o telespectador, sentadinho na sua casa, na sua sala, aí no sofazinho dela, para que nós possamos levar a você, então, o que nós sabemos de doutrina espírita, à luz dos acontecimentos modernos da nossa vida. E isso nos é extremamente importante. E nós gostaríamos que você participasse conosco. Não perca essa oportunidade. Participe conosco. Vou lhes contar uma pequena história antes de abordarmos o assunto da noite. Gostamos de contar história, você já reparou isso, não é? Porque entendemos que, como Jesus, que foi um grande contador de histórias, as histórias nos marcam, as histórias nos convidam a reflexões. Morava uma senhora numa cidade indiana, e essa senhora tinha por hábito sempre estar varrendo a rua da sua casa, quando lhe apareceu um homem yogi de meditação, e dizendo ser um homem que estava fazendo o autoconhecimento e que desejaria, se possível, ficar alguns dias na casa dela, se ela o permitiria. Ela disse ao homem que ela tinha no fundo um quartinho aonde ele, se quisesse, ali poderia ficar para fazer as suas meditações. Porque esse homem, de fato, estava buscando a elevação espiritual, então ele aceitou. Ele disse, puxa, minha senhora, muito obrigado, eu agradeço muito e vou ficar a meditar, que a deusa Shiva possa lhe abençoar. E para lá foi. Passado alguns dias que o homem ali estava, vivendo frugalmente, alimentando-se de uma forma muito simples, de fato meditando bastante, apareceu na casa da mulher uma mulher, moça, jovem, e ela disse, eu gostaria, se a senhora pudesse me arrumar algum serviço, o que fosse, qualquer, porque eu tenho que ser honesta com a senhora, eu sou a mulher da vida, busco levar prazeres aos homens, mas há muito não tenho conseguido, andei um pouco adoentada, e eu então estou precisando comer. A senhora teria algo para me dar de alimento? A senhora disse, olha, você me vem bem a calhar. Mais do que o alimento, quanto a senhora ganha por dia quando a senhora está trabalhando no seu trabalho? Algo em torno de R$50 do nosso dinheiro. E ela disse, muito bem, vou lhe dar R$50 por dia para a senhora ir até o fundo da minha casa. Ali existe um yogi que está meditando e eu gostaria que a senhora, então, o tentasse de todas as formas que a senhora puder, porque ele me disse que está tendo uma elevação espiritual e eu quero testá-lo. Ah, isso é fácil para mim. É a minha profissão. Não tem homem que resista à minha sensualidade. Pois bem, então fique à vontade. Para lá foi a mulher, e durante 3 dias ela ficou albergada naquele quartinho, a sós com aquele homem da meditação. Terminado o 3º dia,
De lá ela saiu. E a mulher então perguntou para ela: e aí? Conseguiu tentá-lo? Absolutamente não consegui. Ele não se demoveu sequer a me olhar. Fiz todas as tentativas, dancei a dança do ventre, fiz tudo que uma mulher, com a minha capacidade, poderia fazer para chamar-lhe a atenção, mas ele não cedeu. E por um acaso a senhora disse quem a senhora era? Sim, disse-lhe que eu era mulher da vida, que eu tinha por hábito ter os homens para me sustentar. E nem assim a senhora o persuadiu, nem assim eu consegui. Muito bem, aqui estão os seus R$ 150, muito obrigado. Foi até o fundo da casa, estranhamente levando uma vassoura na mão, aquela mesma que ela usava para varrer a calçada. Abrindo a porta, passou a bater com a vassoura naquele homem e batia-lhe com ferocidade, com raiva, expulsando-o da sua moradia. Ele não entendia o que tinha acontecido e ficava gritando: mas o que eu fiz? Por que a senhora está me batendo? A senhora pensa que eu não vi? A senhora mandou uma mulher me tentar e eu resisti. Sim, é verdade que você resistiu, mas, no entanto, como homem santo que desejas ser, você nada fez para demovê-la da vida insana que ela leva. Você não tentou convencê-la com os nossos conceitos morais, com os nossos conceitos religiosos, de que ela mudasse a sua vida. Portanto, fora daqui. E continuou a bater-se com a vassoura e ele foi embora. Que susto, imaginaram? O homem ali meditando, de repente, levando umas vassouradas, sem saber por quê. E até achou-se um santo, porque resistiu, sabe lá com que esforço, ao assédio daquela jovem, e era uma mulher bonita. Mas ele nada fez, absolutamente nada, para modificar, para convencer a mulher a não vender mais o seu corpo a fim de ganhar dinheiro. Nós, os espíritas, quando tratamos do assunto sexo, nós dizemos que sexo não é bom, nem ruim, e sim será bom ou ruim de acordo com o que fizermos dele. Mais ou menos como o nosso estômago. Se eu comer de uma forma atrapalhada, destrambelhada, misturando alimentos ácidos, salgados, doces em grandes quantidades, com o tempo eu deverei ganhar uma grande de uma gastrite. E, no entanto, se eu me alimentar com decência, com educação, respeitando a condição calórica dos alimentos, eu poderei ter o meu aparelho digestivo sempre sem dor, sempre bem cuidado. Então note, o estômago, ele não é ruim, ele não é bom. Será de acordo com o que eu fizer dele. Quando abordamos essa parte do sexo, que muitas pessoas nos perguntam se os espíritas são contra, se o espiritismo é contra, nós dizemos, não confunda as coisas, porque o espiritismo é pela lei da vida, é pela lei de Deus, e o sexo é por Deus a ação da cocriação da humanidade. Sem ele, os homens, as mulheres não poderiam estar sendo recriados, procriados só com a ação genésica sexual. Isso nos acontece. Então nós, os espíritas, dizemos claramente, cuidado, nós não estamos aqui para nos fazermos daquelas pessoas falsas moralistas. Não nos cabe julgar
Imagine você, desgadeada, com o cabelo todo, roupa rasgada, arrastada pelo chão, trazem-na até Jesus, jogam aos seus pés e dizem: Jesus, estavam tentando, diz Mateus no Evangelho, eles o tentavam, jogaram-na no chão e disseram: esta mulher é adúltera, foi pega em adultério pelo seu esposo, e é da lei deles antigas lá, os judeus, é da lei que uma mulher pega em adultério seja apedrejada até a morte. Que dizes? Abramos aqui umas aspas. Como é interessante, o homem ele podia adulterar. Muitas mulheres sabiam da onde os seus homens iam, nas casas das mulheres de vida fácil, e também do adultério que eles provocavam. Mas a sociedade daquela época era uma sociedade machista, e os homens tudo podiam, e as mulheres não. Notem, apedrejada até a morte. Que coisa dolorosa e difícil. Jesus cala-se. A seus pés a mulher desgadeada, suja, arrastada por aquele chão arenoso. No entanto, abaixando-se, ele diz exatamente: quem de nós estará sem pecados? E começa, nos diz o evangelista, a escrever na areia com graveto. Algumas pessoas colocavam a sua cabeça sobre os ombros de Jesus e liam: ladrão, mentiroso, covarde, assassino. Aquelas pessoas levavam um susto, porque de fato elas eram aquilo. Adúltero, adúltera. E eles então pouco